Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, nesta aula nós vamos falar um pouquinho de algumas questões que envolvem a língua portuguesa e, inclusive, depois vocês podem conversar com os pais de vocês a respeito disso, que com certeza eles poderão ajudá-los e, inclusive, poderão até dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, nós falamos em sala de aula e também falamos nas aulas anteriores a respeito das variações linguísticas, correto? Aí teve uma que nós falamos lá que se referia à questão histórica. Lembram disso? Então, isso tudo porque a língua, gente, ela se modifica conforme o tempo vai passando. Tá? Então, o tempo ele é um grande influenciador na língua portuguesa, não só na língua portuguesa, em qualquer língua viva, tá? Quando a gente fala em língua viva, a gente fala numa língua que as pessoas ainda estudam sobre ela. O latim, por exemplo, o latim é uma língua morta, porque é uma língua que ela não tem um grande número de falantes e ela não é uma língua estudada, ela não é material de pesquisa, tá? Então a língua ela modifica-se conforme a passagem do tempo e isso nós chamamos de diacronia. Então vejam que o Aurélio dá para a gente a definição de diacronia como sendo a descrição de uma língua ou de uma parte dela ao longo de sua história, com as mudanças que sofreu, gramática, histórica, linguística, diacrônica, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trazer muito a respeito dessa questão da modificação que a língua sofre com o decorrer do tempo, certo? Então, vamos lá. Ortografia. A ortografia é um conjunto de regras que determina a forma oficial correta de escrever as palavras da língua em situações de formalidade. Lembrem-se de que quando vocês estão em sala de aula e vocês escrevem algumas palavras que não estão de acordo com a norma gramatical, eu sempre corrijo vocês e coloco lá. Observe a ortografia, tá? Isso porque as situações de formalidade, elas exigem que nós nos portemos corretamente, tá? Quando eu falo em portar-se corretamente, eu quero dizer que você tem que organizar a sua escrita seguindo o conjunto de regras que são estabelecidos oficialmente, tá? Na língua portuguesa, ou seja, uma gramática de normas, uma gramática normativa, que indica como é que as palavras são escritas corretamente dentro deste conjunto de regras. Lógico, nós temos aí as situações à parte, que são as conversas informais, a escrita no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que a gente abrevia tudo, que a gente troca, que a gente... Isso é legal, isso acontece, isso é a língua, né? Isso é um grande exemplo de como a língua, ela sofre ou ela aceita essas modificações de acordo com o tempo, correto? Então, vejam que quando a gente está falando que a ortografia não se configura uma transcrição de atos da fala, ou seja, a gente, quando fala de uma forma, na hora de escrever, a escrita ela não é igual à fala. Por quê? Porque a fala a gente pode improvisar, a gente pode gesticular, que ela será compreendida. Né? Nós temos as expressões faciais. Agora, quando nós falamos da questão de ortografia, é diferente. Por exemplo, antigamente a palavra ideia ela era acentuada. Hoje em dia, ideia não é acentuada. Vocês já foram alfabetizados na nova ortografia, mas nós tivemos um período de transição da forma da escrita da língua portuguesa para outra.
não na sua totalidade, mas sim alguns elementos, tá? Então, a prof vai mostrar para vocês algumas dessas questões. Vamos lá. O hífen, gente, tá? Na página 18. Peguem a apostila de vocês e me acompanhem. Aqui eu coloquei um mapa para vocês, tá? Está na página 17 este mapa, e ele vai mostrar para vocês todos os países que são falantes da língua portuguesa, tá? São os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E na reforma ortográfica ou no novo acordo ortográfico, foi determinado que determinadas palavras que fazem parte desta língua, que elas sejam escritas de uma forma unificada, ou seja, da mesma forma que é escrita para nós, aqui ela será escrita em Cabo Verde, em Guiné, em Moçambique, em Portugal. Então, não vai ter alteração de ortografia, não tem alteração de escrita. Então, será tudo da mesma forma, porque em alguns países, por exemplo, ideia era com acento, em outros não tinha. Então, o que aconteceu? Tirou o acento de todas em todos os países. Então, a gente foi se adaptando com isso, correto? Vamos lá. O que mudou na ortografia do Brasil? O uso do hífen. Tá, gente? Temos outros elementos, mas hoje a gente vai falar a respeito do hífen. O hífen que sempre nos causa algumas dúvidas, e isso é normal. A gente vai se adaptando a isso conforme a gente vai se aprofundando no estudo da língua, tá? Então, quando é que nós usamos hífen? Usamos nos compostos sem elementos de ligação, ou seja, quando não tem aí uma preposição. Em que o primeiro termo é representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Por exemplo, decreto-lei, tá? Então, decreto-lei, porta-voz, primeiro-ministro. Vejam aí, e quando eu falo de primeiro-ministro, primeiro é um numeral. Então, a gente tem um primeiro-ministro bem famoso aí, que é o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Então, quando a gente vai escrever primeiro-ministro, primeiro é um numeral. O que vier depois dele para se referir, tá? Para se referir a outro termo que juntos trarão um sentido novo, então nós usamos o hífen, tá? Porta-voz, tá? É um bom exemplo também. O porta-voz do governo vai falar hoje às 16 horas, tá? Porta-voz é aquele que é o portador, é aquele que porta, tá? Então vejam aí que é o verbo portar, tá, gente? Seguimos. Vejam que olho d'água, tá? Quando as palavras, tá, forem compostas e que houver o emprego de apóstrofe, apóstrofe é essa marquinha ali do lado do D, que parece uma vírgula, mas é lá em cima, então isso a gente chama de apóstrofe. Então, quando as palavras forem compostas e apresentarem, tá? Apresentarem apóstrofe, então nós fazemos o uso do hífen, como é o caso aqui, olho d'água, correto, gente? Em outros casos aqui que nós usamos nomes geográficos formados por grã e grão, por forma verbal, ou dos nomes ligados por artigo. Exemplos: Grã-Bretanha, Bahia de Todos os Santos, Trás-os-Montes. Então vejam que são nomes geográficos formados por grão, por forma verbal ou nomes ligados por artigos, certo, pessoal? Nos compostos designativos de espécies botânicas, zoológicas e áreas afins, ligados ou não por preposição ou qualquer outro elemento. Por exemplo, o caso do passarinho, bem-te-vi, tá? Então, vejam que são 3 palavrinhas. Se nós pegarmos cada uma de uma maneira individual, elas terão um sentido diferente, tá? Agora, quando a gente junta
estes termos aqui, tá? Eles vão nomear uma espécie zoológica, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o hífen para separar essas três palavras, porque as três juntas formam um terceiro sentido, se é que podemos dizer desse modo. Mesmo caso acontece com couve, flor. Couve é uma coisa, flor é outra, tá? E quando nós juntamos estas duas palavras, nós colocamos o hífen ali no meio. Por quê? Porque couve, juntamente com flor, separada apenas por um hífen, gera um outro ou um terceiro sentido, tá? Então, aí nós vamos usar o hífen. Nos compostos formados por prefixos, quando o primeiro elemento terminar em vogal ou consoante igual àquela que inicia o segundo, ou ainda se o segundo elemento se iniciar por H. Então, vejam aqui, ó. Nos compostos formados por prefixos, quando o primeiro elemento terminar em vogal ou consoante igual àquela que inicia o segundo. Vejam aqui comigo a palavra micro-ondas. A gente vê uma galera escrevendo micro-ondas junto, tá? Inclusive nas lojas que vendem esse eletrodoméstico. Então, está errado, porque micro-ondas tem que ser escrito separadamente, tá? Tem que ser escrito separadamente e com um hífen. Vejam que micro termina com o e ondas também inicia com o. Vejam que foi a regra ali que estipulou isso, que quando o primeiro elemento terminar em vogal, tá? Ou consoante, igual a que inicia o segundo elemento, então a gente tem que separar e colocar o hífen no meio, tá? Ou então, se o segundo elemento se iniciar por H. Por exemplo, a palavra anti-herói, tá? Não dá para nós escrevermos anti-herói junto, já vi isso, tá? Anti-herói junto com H. E também já vi anti-herói junto sem o H, tá? Está errado. A gente tem que escrever anti, hífen, herói, tá? Então, vejam que nós temos aqui a palavra, a segunda palavra começa com H, então precisamos do hífen entre elas. No caso de interracial, tá? Interracial. Inter, aqui, tá? Vejam, termina com R e a palavra racial começa com R. Então, a gente não pode deixá-las juntos, tá? Memorizem uma coisa aí. Iguais, nós separamos. Diferentes, nós juntamos. Desde que diferentes não sejam palavras iniciadas com H, tá? Então, vamos lá. Seguimos. A prof vai dar outros exemplos aí à frente, tá? Nos compostos em que o primeiro elemento for um prefixo acentuado graficamente. Pós, pré, pró. Vejam comigo. Pós-graduação, tá? Então, esse prefixo, ele é acentuado graficamente, tá? O que nós temos posteriormente, ali a palavra graduação, ela vai ser acrescida a esta palavra, porém, tá? Com a separação através do hífen. Pré-escolar. Vejam aqui, ó, que nós temos o mesmo caso e, além disso, ó, vogais iguais, tá? Então, separamos. Sempre que a palavra for pré, pós e pró, tá? Então, vocês vão fazer a separação com o hífen. Nos compostos que não possuem elemento de ligação e formam uma unidade semântica, tá? Quando eu digo, tá, que os compostos que não possuem elemento de ligação, quer dizer, não tem aqui uma preposição, não tem nada que está ligando. Por exemplo, quando eu digo para vocês, casa de papel. Vejam que eu tenho casa, eu tenho de, tá? Esse de é uma preposição e está ligando a casa ao papel.
Neste caso aqui, eu não tenho isso, eu não tenho elemento de ligação. Mas essas duas palavras aqui, que quando nós pegamos separadamente, cada uma tem o seu sentido independentemente, mas ao juntarmos as duas, elas juntas conseguem trazer um significado próprio, uma unidade semântica. Ou seja, essas duas palavras aqui, guarda-chuva, juntas, elas alcançam uma unidade semântica, ou seja, elas trazem para a gente o sentido, certo? Um sentido diferente de guarda e de chuva, tá? Que é outra coisa. Juntas, a gente entende o que é, certo? Então, vamos em frente ver os outros exemplos. Ó, Grã-Bretanha, tá? Lembra que nós falamos aí? Quando tem grã, tá? Quando tiver grã, quando forem nomes geográficos formados por grã e grão, então nós usamos aí o hífen para fazer a separação. O mesmo caso acontece aqui em Bahia de Todos os Santos. Curioso isso, essa Bahia de Todos os Santos aqui, ó, bem curioso. Nós temos o hífen que separa o nome do lugar. Bem-te-vi, tá? Olha aqui o passarinho, tá? O hífen aí separando a palavra. Então, espécie botânica. Aqui nós temos a couve-flor, tá? Que também leva hífen, ela é escrita separadamente. Nos compostos que são formados por prefixos, tá? Quando o primeiro elemento terminar em vogal ou consoante, igual àquela que inicia o segundo, ou ainda se o segundo elemento se iniciar por H, tá? A prof já colocou para vocês, esse já falou sobre isso, veja o caso de anti-herói. Temos a vogal, a próxima palavra começa com H. Micro-ondas, que nós temos vogais iguais, então separamos com hífen. Temos interracial, inter termina com R, racial começa com R, então separamos. Juntamos letras diferentes e separamos letras iguais. Mas no caso do H aqui é uma exceção, certo? A gente não junta. A pré-escola, pós-graduação, as palavras compostas sem elementos de ligação, o caso de guarda-chuva, tá? E quando é que nós não usamos hífen, gente? Tá? Nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Tá? Então, quando isso acontecer, nós vamos duplicar, tá? Nós vamos duplicar o R e vamos duplicar o S. É o caso de mini saia. Veja que você não pode escrever mini hífen saia. Não, mini saia é uma palavra só, escrita com 2 S. A mesma coisa acontece com autorretrato, tá? Autorretrato você não pode escrever auto, tracinho, retrato, ou então auto, espaço, retrato. Não, é uma única palavra, autorretrato. Outra questão aqui, nos compostos em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, que é o caso aí de antiaéreo, autoestrada, autoescola, tá? Que são palavras que a gente observa que nós temos que juntá-las, ó. Antiaéreo, autoescola. Autoestrada também. Em palavras aglutinadas, quando eu falo de palavras aglutinadas, eu estou falando de palavras que elas se misturaram, tá? Elas se uniram e formaram um todo que nós dificilmente reconhecemos as partes originais. Vamos observar aqui, ó. A palavra girassol. Vejam que é uma palavra composta por aglutinação. Nós temos aí girar
e temos sol. Mas a gente olha essa palavra, a gente lê essa palavra, a gente vê ela escrita e a gente nunca pensa em girar e sol. A gente pensa em girassol, a gente pensa na flor, né? A gente não faz esse pensamento, mas essa palavra é uma palavra composta, é composta por duas palavras, mas a gente diz que essa palavra, ela perdeu, né? A gente dificilmente vai reconhecer as partes originais. Ela, pra gente, é uma palavra que existiu desde sempre e parece que ela tem as suas próprias características, mas na verdade não. Na verdade, girassol é a união, é a composição de duas palavras que deu a ela esse nome. Então, esse entendimento. Então, girassol é uma palavra aglutinada. E quando nós falamos em palavras aglutinadas, a gente não vai fazer uso do hífen. A gente não pode separar gira, tracinho, sol. Não, é girassol. E escrito com 2 S. Pontapé, a mesma coisa. Parece uma palavra única, mas também é uma palavra que é formada, é uma palavra única, mas ela é formada por composição, tá? Por aglutinação. É composta por aglutinação. A mesma coisa acontece com paraquedas, tá? Ela tem aí a sua composição e ela parece que originalmente sempre foi assim, mas na verdade é uma composição. O que a gente deixou de acentuar? Tá? Ditongos tônicos abertos, ei, oi, das paroxítonas, como nas palavras ideia. Lembra que eu falei para vocês? Antigamente acentuávamos ideia, hoje em dia não acentuamos mais. Jiboia é a mesma coisa, também não acentuamos mais. A primeira vogal tônica dos hiatos, formados por 2 Os e por 2 Es também, tá? Eram acentuadas, e hoje em dia a gente não acentua mais. Enjoo, voo, dem, crem, lem, vem, tudo isso sem nenhuma espécie de acento. As palavras paroxítonas com I e U tônicos que vêm após ditongos, como feiura, tá? Não acentuamos. As palavras homógrafas, cujo acento era diferencial para verbo e preposição, e pelo, que era verbo e substantivo e preposição, tá? Então, polo, substantivo e preposição arcaica, pera é substantivo e preposição. Há algumas exceções aqui para pode, tá? E por, esses se mantiveram, mas nas outras nós não fazemos mais o uso desse elemento, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala em acento, é preciso que a gente preste atenção, já que estamos falando de ortografia. Quando a gente fala de acentuar, a gente fala de acento gráfico, nós usamos a palavra acento, tá? De uma forma que nós estamos marcando a sílaba tônica de uma palavra, então a palavra acento nós escrevemos com C. Agora, quando nós vamos falar que o assento do ônibus era desconfortável, veja que esse acento vem do verbo sentar, então ele é escrito com 2 S, certo, gente? Então, cuidem com isso na hora da escrita. Aqui, os acentos que foram mantidos, tá? Pá, pé e sol, nas oxítonas terminadas aí em A, E e O. Nas paroxítonas terminadas em R, X, N e L, tá? Ditongo seguido ou não de S, por exemplo, repórter, tórax, hífen, frágil, álbum, bíceps, jockey, órfão, história. E em todas as proparoxítonas, que é regra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? Em casos especiais, como no ditongo tônico aberto das oxítonas, exemplo, herói. Tá? Vejam que herói é acentuado, heróico não é acentuado. Tá? E nas vogais I e U, quando formam sílaba isolada, tá? Se não forem seguidas de NH. Por exemplo, saúde e viúva. Correto, gente? Vejam comigo aqui, ó. Guarda-volumes, temos hífen. Guarda-roupa, temos hífen.
Porta-bandeira, temos hífen. Porta-malas, para-brisa. E agora a prof vai deixar para vocês aí atividades para serem realizadas, tá? Atividades da aula para serem realizadas. A atividade ela está no módulo 1, no capítulo 3 da apostila de estudos da linguagem, tá? Então, vocês vão realizar as atividades da página 19, tá? Então, são os exercícios 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Ou seja, os exercícios da página 19. Eu estou por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem me procurar, tá bom? Desculpa, são os exercícios da página 19 e da página 20, tá bom, gente? Fiquem bem, se cuidem e nos falamos.